Caras amigas e caros amigos, naturalmente, em primeiro lugar, uma saudação a todos aqueles que hoje tomam posse e assumem responsabilidades dirigentes do Partido Socialista da Madeira, ao nível de conselheiro. Uma saudação especial ao nosso líder do PS Madeira, Carlos Pereira, e vice-presidente do nosso grupo parlamentar na Assembleia da República, onde desenvolve uma atividade com enorme relevância, não apenas para a região autónoma da Madeira, mas para as áreas muito importantes que têm a seu cargo de coordenação no âmbito parlamentar. Uma saudação também ao Presidente da Comissão Regional, Presidente do Departamento das Mulheres Socialistas, e desta boleia para não me esquecer, à Presidente do Juventude Socialista, ao meu homólogo em termos insulares, Presidente Honorário do PS Madeira, enfim, a todos e a cada um de vós, uma saudação muito fraterna, que tem este adicional de, além de ser feita pelo Presidente do PS a nível nacional, é feito também por um responsável, ou por um antigo responsável do Partido Socialista de uma região que partilhou sempre e que partilha sempre com a Madeira uma reflexão que é necessária neste país, que é um país sempre tendencialmente centralizador e num partido que, embora se tenha distinguido ao longo da nossa história constitucional, da nossa história democrática, como um partido que esteve nos momentos fundamentais de descentralização em Portugal, não deixa de ter sempre aqui e ali um responsável ou outro menos descentralizador. Arranjei esta expressão mais benévola para que compreendamos que lutar pela autonomia, lutar pela descentralização, lutar pela democracia local é algo que se deve fazer em todos os lugares, em todos os momentos, todos os dias. Queria, portanto, felicitar-vos a todos e transmitir-vos, naturalmente, a solidariedade de todo o partido à ação dos socialistas na Madeira. Nós sentimos muito recompensados nesta nova fase que o PS a nível nacional iniciou, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista das suas funções no Estado. Temos à nossa frente um desafio de extraordinária dimensão, de extraordinária complexidade, e sentimos também que todo o partido se encontra entusiasmado e envolvido neste processo. Numa fase em que não só nos confrontamos com esses desafios da governação, mas também com desafios eleitorais próximos que devem confirmar a qualidade do Partido Socialista e o seu ímpeto vencedor. Teremos ainda este ano, dentro de 3 ou 4 meses, as eleições regionais nos Açores, onde esperamos que o Partido Socialista possa repetir uma vitória merecida. Teremos no próximo ano as eleições autárquicas, onde o PS também tem a oportunidade de demonstrar como governou bem e de demonstrar como governou melhor. O que quer dizer, por outras palavras, de confirmar a vitória nas câmaras que já hoje lidera e de ampliar essa sua responsabilidade nos concelhos e nos municípios do nosso país. Aquilo que nós esperamos no conjunto do país é aquilo que também nós esperamos na região autónoma da Madeira, onde não só o Partido Socialista tem evidenciado na forma como se tem distinguido na administração local, como também representa hoje um partido cuja qualidade e cujo mérito será certamente reconhecido de forma crescente pelos madeirenses. A liderança do Carlos Pereira trouxe ao Partido Socialista um impulso fundamental e que reside sobretudo na ideia de que o Partido Socialista não pode ser uma organização e uma realidade imutáveis, que a capacidade do próprio Partido Socialista mudar de
de se adaptar às novas realidades, de se rejuvenescer, de se renovar, é fundamental para o acréscimo de credibilidade que qualquer partido necessita para ser um partido vencedor. O PS Madeira é hoje um partido que tem esse potencial. Os madeirenses, de forma crescente, reconhecem no PS Madeira um partido cujas qualidades proponentes estão bem longe de ser apenas um partido de oposição. Eu vejo cada vez mais o PS Madeira como um partido de poder e acredito também que essa será a leitura que os madeirenses a curto prazo acabarão por fazer de forma merecida, dando a nossa vitória. Assumem responsabilidades, devem ter presente esse percurso e esse desígnio. O Partido Socialista não pode ser um partido sem memória, mas não pode ser um partido sem futuro. E isto significa que tanto aqueles que hoje são os nossos filiados, aqueles que fizeram a nossa história todos os anos da nossa democracia, em lutas que foram lutas difíceis, atravessando sucessos e momentos menos agradáveis, sempre com sentido de militância, temos que ter consciência de que o Partido Socialista não se resume a essa dimensão que devemos sempre respeitar e valorizar. O futuro está nas novas gerações e as novas gerações não são apenas os nossos jovens que devem estar em primeiro lugar das nossas preocupações. São aqueles também que representam este sentido renovador, esta juventude de espírito, essa nova forma de estar na política que é essencial, não só para que o Partido Socialista seja um partido vencedor, mas também para que a política seja algo mais próximo dos cidadãos, ajudando a consolidar a democracia que tantas fragilidades hoje tem no conjunto do país, como no conjunto das nossas regiões. Esse trabalho deve ser feito com sentido profissional, por isso mesmo nós nos organizamos, nós elegemos, de acordo com os nossos estatutos, uma estrutura que seja capaz de trabalhar com eficiência para esse efeito. Mas é fundamental que se tenha consciência de que o Partido Socialista não existe para se autocontemplar, não existe para totalizar a vida económica no seu interior. O Partido Socialista existe para se projetar no exterior e para colher no exterior a sensibilidade, os ensinamentos, o conhecimento e a sabedoria que farão dele um partido com competências capazes de persuadir os cidadãos a confiarem no nosso partido. E, portanto, esse trabalho deve ser feito com profissionalismo, mas deve ser feito também com os olhos postos nos cidadãos. É fundamental que o Partido Socialista da Madeira seja cada vez mais conhecido pelas ocasiões em que propõe do que pelas ocasiões em que se opõe. E isso é fundamental para termos sucesso. E é esse caminho que eu vejo que a liderança do Partido Socialista está a fazer e que nos levará certamente a um sucesso merecido. Não vos quero tomar muito tempo, porque estamos em hora de proximidade de jantar, ou a hora do jantar está cada vez menos próxima, se virmos essa perspectiva de outra forma. E hoje, não nesta Assembleia, mas em geral nas Assembleias, é mais fácil aguentar 2 horas para ver a seleção de futebol do que 2 horas para discutir outros assuntos que também são importantes para todos nós. Eu também tenho tendência a aguentar com facilidade 2 horas de futebol, portanto não é nenhuma crítica, mas para o nosso bem-estar acho que também desnecessário que prolonguemos excessivamente esta sessão, que marca, todavia, uma presença que deve ser vista e reconhecida por todos como a presença de um partido que tem uma implantação histórica na região, mas que tem, sobretudo, um potencial de
acolhimento por parte dos cidadãos e de reconhecimento por parte dos cidadãos que não só se mantém de colo, como está claramente ampliado. Eu não posso deixar de vos dizer que, como todos sabem, nós vivemos uma situação de grande dificuldade no contexto europeu, uma situação de enquadramento especialmente frágil em alguns mercados de referência para a economia portuguesa e uma situação de grande complexidade do ponto de vista social e económico no nosso país. Aquilo que nos é prometido como um Eldorado é, afinal, um mundo de problemas por resolver. Vimos, nestes últimos semanas, como se adensaram e como se complicaram os problemas à medida que foram sendo conhecidos do setor bancário, como bancos, desde o BANIF, ao Novo Banco e a Caixa Geral de Depósitos, têm situações críticas que foram sucessivamente adiadas e que agora são sucessivamente resolvidas pelo atual Governo num contexto de último recurso. Temos visto também como, ao longo do ano passado, a quebra progressiva dos indicadores que têm a ver com o crescimento, com o investimento e com a confiança penalizam ainda hoje, nesta retoma que estamos a tentar, a situação e a evolução económica portuguesa. Tivemos, felizmente, algumas expectativas que foram melhoradas entre os nossos consumidores, entre os nossos empresários e empreendedores, que estão patenteadas em alguns indicadores. Ainda hoje, o Instituto Nacional de Estatística deu a sua estimativa de crescimento do investimento para este ano num aumento de 6%, quando em outubro do ano passado previa que esse crescimento fosse de 3,5%, o que significa que há uma grande expectativa de que este ano possa serem desmentidos os receios que a direita, de modo sistemático, nos atribuía estando no governo, potenciando desta forma a capacidade dos nossos empresários de estarem presentes e de investirem, ultrapassando aquilo que é hoje a questão fundamental na sociedade portuguesa. Depois de nós termos recuperado, através de uma política intensa de rendimentos e de mínimos sociais, algumas situações sociais e profissionais mais graves, é fundamental agora que nos concentremos justamente nas atividades económicas, no estímulo à economia e nos ganhos de confiança que são absolutamente necessários. Contamos, como disse, com o enquadramento externo que não é favorável, com economias de referência como o Brasil, como Angola, como as economias ligadas aos setores de imigração, também em dificuldades, mas a verdade é que podemos ter um percurso próprio, não só baseado no aumento do consumo interno, mas também baseado numa retoma de confiança dos nossos empresários para que o investimento este ano possa crescer e com isso também trazer mais emprego e trazer melhores perspectivas. Nós estamos muito animados e muito entusiasmados nesse trabalho que estamos a fazer no Governo da República, com o apoio do Bloco de Esquerda, com o apoio do Partido Comunista, com o apoio do Partido dos Verdes, mas também com o apoio crescente dos parceiros sociais e dos parceiros económicos. Esse apoio é fundamental. E a nossa grande mensagem hoje para todos estes nossos parceiros é de que devem confiar na evolução da situação social e económica portuguesa e que devem acautelar, por outro lado, também aquilo que são as influências externas que são menos positivas para essa evolução, procurando soluções alternativas. Hoje, nós podemos dizer que os receios que foram lançados em relação aos nossos empresários, quando o governo do PS tomou posse, com a configuração de apoio à esquerda com que isso aconteceu, não têm razão de ser.
E hoje nós podemos dizer aos portugueses que tinham esperança de que nos empenharíamos numa política de melhoria de rendimentos e de melhoria dos apoios sociais, que tiveram razão em acreditar nisso. Nós conseguimos esse objetivo. Ou seja, por um lado, melhoramos significativamente a situação social de muitos portugueses e de muitas portuguesas e, por outro lado, também deixamos incólume e agora reforçamos a confiança que os nossos empresários têm que ter na evolução da nossa economia e na proteção que o Governo lhes pode dar neste contexto externo que nos é momentaneamente adverso. É essa a mensagem fundamental que nós deixamos aos portugueses, que eu quero deixar-vos aqui, numa mensagem de otimismo que não ignora as dificuldades com que nos confrontamos. Uma delas, que tem a ver, como vimos nestas últimas semanas, com o incumprimento por parte do Governo anterior do déficit a que se tinha comprometido. Não deixa de ser extraordinário que aqueles que simultaneamente, em nome das décimas do déficit, fizeram um autêntico martírio aos portugueses, promoveram um autêntico retrocesso social e económico em nome de um rigor que afinal não aplicaram, sejam agora os responsáveis pela possibilidade do nosso país vir a ser alvo de sanções. Temos que nos empenhar na demonstração de que estamos a seguir um caminho seguro do ponto de vista de contas públicas, que o tempo de desregulação e de incumprimento ficou para trás e que estamos empenhados, simultaneamente, em apoiar os portugueses que necessitam do apoio social do Estado e em apoiar os empreendedores que são essenciais ao nosso progresso e ao desenvolvimento económico e social, que é a razão de ser da nossa presença na governação do país. A todos, em especial aos nossos camaradas que agora assumem funções, deixo esta mensagem e deixo, sobretudo, um sentimento fraterno de estímulo ao seu trabalho no futuro. Nós acreditamos nos socialistas madeirenses. Nós acreditamos no PS da Madeira. Nós conhecemos a sua história, mas temos, sobretudo, muita confiança no seu futuro. Muito obrigado.